Fala jovem, Thiago Matos aqui, e nesta aula você vai aprender como injetar os assets CSS e JavaScript aqui no Blade Template. Cara, isso é muito simples. Obviamente, para o CSS eu tenho que utilizar a minha tag link, tá certo? E aqui eu passo o caminho do arquivo CSS. Nesse caso eu vou criar uma pasta CSS e depois o arquivo chamado app.css. E cara, quando a gente utiliza esse caminho relativo, a barra aqui é a raiz, né? E como eu já falei anteriormente, a raiz vai ser sempre dentro de public. E, obviamente, eu tenho que criar uma pasta CSS e depois o arquivo CSS dentro dessa pasta para seguir nessa estrutura aqui. Então, vamos lá criar esse arquivo dentro da pasta CSS barra app.css. E aqui eu vou colocar uma cor de fundo aqui no nosso projeto, só para ver se está funcionando. Atualizar. Opa, já funcionou! E esse vermelho ficou bem vermelho. Chega a dar os olhos. Mas enfim, tá funcionando, tá certo? E da mesma forma, galera, a gente vai fazer com o script src js, barra js, barra app.js. Tá certo? Antes de a gente seguir, deixa eu abrir aqui. Olha só. Tá certo? JS e o CSS. Maravilha. Então, sem problema nenhum. E aqui eu vou criar a minha pasta js barra app.js. E aqui eu vou criar uma variável chamada curso Laravel 9. Curso de Laravel 9, minha gente. Vamos que vamos. Aí agora, cara, eu vou dar um refresh aqui. Abrir o console. Curso. Olá. Funcionando. Então, meu JavaScript e CSS estão aqui já sendo injetados. Deixa eu alterar esse vermelho aqui. Colocar um cinzazinho. Pronto. Cara, beleza. Porém, se você não quiser utilizar caminho relativo, você quiser utilizar o caminho do seu projeto, né? Que é o localhost, etc, etc. Então, o que é que eu vou fazer? Vou copiar esse meu caminho, esse endereço, né? E vou colocar aqui. E aí vou copiar isso aqui e colocar aqui. Vai funcionar? Vai. Obviamente está aí funcionando. Mas, cara, isso daqui não é interessante. Você muda o domínio, aí você tem que vir aqui. Ou você quer colocar HTTPS, aí você tem que vir aqui agora atualizar. Então, o que é que a gente faz aqui para matar esse caso? A gente utiliza um helper global do Laravel chamado asset no singular. E aí eu passo o caminho css barra app.css. E da mesma forma aqui embaixo, eu vou passar esse caminho js barra app.js. Tudo vai funcionar como estava antes, porém, se eu vim aqui no código-fonte, agora ele está pegando a URL completa, tá certo? O que é fantástico. Mas isso não para por aí não. Por que a gente tem que utilizar assets? Não é só para pegar a URL do seu projeto, não. De repente você está com esses assets num CDN, em outro endereço, na Amazon ou qualquer tipo de CDN, e que o endereço não é o endereço do seu projeto atual. E aí, o que é que você faz? Aí você vai vir aqui, ó, no .env, vai adicionar mais uma variável aqui chamada de asset URL. Asset URL. E aí eu vou pegar esse endereço aqui, vamos supor que meu CDN é esse myapp.test. Vou salvar. Aqui. Agora ele não vai pegar mais o... Tá certo? Não vai pegar mais o que a gente fez. Já ficou branco. Já saiu de cinza. Se eu atualizar aqui, agora ele ficou myapp.test. Thiago. Então se eu tiver uma CDN, eu coloco o endereço do CDN aqui. Todos os meus assets já vão diretamente, né, para o endereço CDN. Aí você altera o CDN, só alterar aqui essa variável de ambiente e já foi. Já tá beleza. Então, essa é a vantagem de utilizar o asset, tá certo? Então, vou remover esse cara aqui, porque esse aqui foi só de teste para poder voltar a funcionar aqui. E aí agora eu vou ter um cinzazinho. Massa, show de bola. Só que, cara, eu ainda estou incomodado com uma coisinha aqui, que talvez você já tenha percebido. Por exemplo, numa página específica de usuários, por exemplo, essa página aqui, eu quero carregar um JavaScript ou eu quero carregar um CSS específico dessa página. E, obviamente, eu não quero chegar aqui e colocar todos os meus assets aqui, porque se eu tiver numa página, por exemplo, de a empresa não é usuários,
eu vou estar carregando o JavaScript de usuário sem necessidade. Então isso não é legal. É legal a gente carregar apenas os assets que estão sendo utilizados na página. Perfeito? Então como é que a gente faz isso? Ora, eu posso chegar aqui, né? Eu sou o cara espertão. Eu posso chegar aqui e adicionar script. Quando ele carregar essa página, vai carregar isso daqui. Tá certo? Vamos ver se isso é verdade. É verdade, mas aí ele carregou lá em cima, no topo, antes do HTML, o que vai dar pau, né? Aí você diz, pô, Thiago, também você não colocou dentro da seção. Beleza, tá certo, vamos colocar dentro da seção. Aí colocou aqui dentro da section, contents, aí ele ficou aqui embaixo, user. Maravilha, mas perceba que ele entrou antes do app. E de repente, esse cara aqui é uma dependência do app para funcionar. E se ele entrou antes, cara, já era. Né? E outra coisa, se de repente o nosso layout tiver uma div aqui, atualizar, já foi. O script ficou dentro da div. Já era, pai, ficou errado. Então o que é que a gente faz para corrigir isso, cara? A gente vai utilizar uma diretiva aqui chamada de stack. E aí a gente vai passar o nome dessa pilha, né? Scripts. Da mesma forma, a gente vai colocar aqui para o CSS, styles. Então, ou seja, a gente está criando uma pilha aqui, né? Para empilhar os dados de CSS e para empilhar os dados de JavaScript. E aí, na hora que você for empurrar os dados lá, for realmente usar, você vai utilizar outra diretiva chamada push. E aí vai passar o nome do empilhamento, né? Se é script, se é style, script. E esse nome aqui você pode utilizar o que você quiser, tá certo? Eu coloquei aqui por convenção, obviamente eu estou empurrando scripts. E aí eu vou dar o nome script. E aqui eu vou utilizar a diretiva end push para poder finalizar. E aí, meu jovem, se eu der um refresh aqui, caiu certinho. Ah, muito massa, jovem. E aí eu posso dar outro push aqui, ó, vamos supor, user 2, outro push, user 2. Na verdade, eu posso ainda fazer o seguinte. Aqui, isso pode ser um script, né, normal, na mão aqui que eu estou escrevendo. Vá, user, que é igual a Thiago. Beleza, caiu aqui. Show de bola. Tá certo? E ainda vou, além disso, galera, a gente pode ordenar esses scripts. Se eu quiser esse cara aqui primeiro, beleza, eu poderia fazer o seguinte, ó. Poderia fazer isso. Aí ele vai vir primeiro, né, pela ordem, tá? Mas eu posso também chegar nesse cara e dizer assim, ó, prepend. And prepend. Aí ele vai lá pro topo da pilha. Olha lá, independente da posição dele, tá certo? E por sinal, galera, independente da posição, isso daqui eu posso colocar em qualquer lugar da página, certo? Então, vai tudo sempre funcionar. Não depende da posição. Show de bola. Deixa eu criar esse cara aqui, user, dentro de JavaScript, né? Aqui vai ser user.js. Aqui eu vou colocar user e o objeto, né? First name, que é igual a John. E last name, que é igual a Snow. Beleza, show de bola. Eu vim aqui, abrir esse cara, obviamente eu tenho lá aquele objeto. E se eu vier na minha home, na minha página, e colocar aqui user, eu tenho usuário. Opa, eu acho que entrei em conflito aqui. Eu vou colocar esse cara aqui, ó, users. Vamos supor que eu tenho um objeto de usuário, certo? Para ficar diferente, porque eu criei duas variáveis iguais. Users, pronto, user, eu tenho aqui o array, e user, eu tenho lá, Thiago. Certo? Lembrando que users está aqui dentro do JavaScript, e user está aqui dentro do próprio script, tá certo? Show de bola. Dessa mesma forma, galera, a gente pode fazer pro CSS. Push. Para onde? Styles. And push. E aqui eu vou colocar o meu link, que vai ser asset css barra user.css. Tá certo? E aí aqui
user.css. Aí eu vou criar uma coisa aqui bem louca, body, e vou dizer que a cor vai ser, vou botar o vermelho de novo, certo? Tá lá, funcionou. Show de bola, jovem! Então, você viu aqui, recapitulando, foi muito assunto nessa aula, recapitulando, a gente criou aqui o link, né? Utilizamos o asset para poder fazer a URL, né? E esse asset a gente pode alterar essa URL através lá do .env, tá certo? A gente utilizou o stack para criar empilhamentos, esse bloco de empilhamentos, não necessariamente para os assets, mas você pode empurrar qualquer tipo de conteúdo, mas a gente normalmente utiliza isso daqui para os assets, tá certo? E criamos aqui o stack script também. E aí dentro lá da página a gente fez o push das coisas que a gente queria, né? E lembrando que a gente tem o push que vai para o final da fila do empilhamento e o prepend que vai para o início da fila do empilhamento, tá certo? Cara, muito show isso daqui, muito simples e funcional. Agora o seguinte, por que ele tá aqui reclamando disso? Não sei. Mas agora é o seguinte, a gente não quer criar vários arquivos CSS, né? Isso aqui seria uma loucura. Cara, arquivo CSS para usuário, arquivo CSS para isso, JavaScript. É muito interessante a gente fazer uma compilação, juntar todo mundo no lugar só, né? Para poder ter mais controle. E isso, meu jovem, a gente vai ver na próxima aula. Fica comigo e eu te espero lá. Fui!